Provérbios 1. Não se contente em ganhar a vida viva. Introdução ao livro de Provérbios. Minha esposa Beth é a piloto de nossa família. Há mais de 40 anos, dependo dela para planejar nossas viagens ministeriais e, de vez em quando, nossas férias, bem como para dar as indicações de para onde devo ir quando estou dirigindo. Ela sabe que não tenho um bom senso de direção e que já me perdi a apenas alguns quilômetros de casa. Mas o Senhor a criou com um radar embutido e aprendi a confiar nela, quer estejamos numa cidade grande, numa savana na África ou numa cidadezinha do interior na Inglaterra. Preciso de um radar espiritual desse tipo para me guiar quando estou embarcando numa jornada de estudo a um livro da Bíblia. Quem provê esse radar é o Espírito Santo, que nos conduz à verdade de Deus. João capítulo 16, versículo 13. E, se permitirmos, o Espírito nos guardará de seguir por desvios inúteis. Se começo minha jornada respondendo a algumas perguntas básicas sobre o livro que estou estudando, o Espírito Santo me encontra mais preparado para seu ministério de ensino. As perguntas que costumo fazer a mim mesmo são: qual é o tema central do livro de Provérbios? Quem escreveu o livro de Provérbios e como ele foi escrito? Qual é o versículo-chave que nos ajuda a desenvolver a mensagem deste livro? O que este livro diz sobre Jesus Cristo? O que devo fazer para tirar o máximo de proveito deste livro? Prepare-se para a viagem pelo livro de Provérbios, respondendo a estas 5 perguntas. Primeira pergunta: qual é o tema central do livro de Provérbios? Essa pergunta pode ser respondida com a palavra sabedoria. Em Provérbios, as palavras sábio e sabedoria são usadas pelo menos 125 vezes, pois o objetivo do livro é nos ajudar a adquirir e a colocar em prática a sabedoria de Deus nas decisões e atividades da vida diária. O livro de Provérbios pertence ao que os estudiosos chamam de literatura de sabedoria do Antigo Testamento, a qual também inclui Jó e Eclesiastes. Os escritores desses livros debateram-se com algumas das perguntas mais difíceis da vida ao procurar compreender os problemas existenciais do ponto de vista de Deus. Afinal, só porque somos cristãos, isso não significa que guardamos o cérebro numa gaveta e deixamos de pensar. O Senhor espera que nos esforcemos intelectualmente e que nos dediquemos com seriedade a refletir enquanto estudamos Sua palavra. Devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e mente. Mateus capítulo 22, versículo 37. A sabedoria era um bem importante no Antigo Oriente Próximo. Todo governante possuía sábios que costumavam consultar antes de tomar decisões críticas. No Egito, José era considerado um sábio, e na Babilônia, Daniel e seus amigos eram respeitados por sua sabedoria. Nos dias de hoje, o Senhor deseja que seus filhos sigam a orientação de Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Entender o livro de Provérbios pode nos ajudar a andar como sábios. Por mais importante que seja a escolaridade, não basta ter estudos e conhecimento. Também precisamos de sabedoria, que é a capacidade de usar o conhecimento. As pessoas sábias têm a competência necessária de captar o significado de uma situação e de compreender o que fazer e como fazer da maneira correta e no momento mais apropriado. Para os israelitas da antiguidade, a sabedoria ia muito além de bons conselhos e de um planejamento bem-sucedido. Gosto da definição que o Dr. Roy Zuck dá para esse termo. Ter sabedoria significa ser hábil
e bem-sucedido nos relacionamentos e responsabilidades. Observe a seguir os princípios de ordem do Criador no universo moral. Encontramos nessa definição os elementos mais importantes da sabedoria bíblica, no tipo que aprendemos em Provérbios. A sabedoria bíblica tem como ponto de partida um relacionamento correto com o Senhor. A pessoa sábia acredita que existe um Deus, que Ele é o Criador e governante de todas as coisas, em que incutiu na natureza uma ordem divina. Se esta é obedecida, conduz por fim ao sucesso. As pessoas sábias também afirmam que existe uma lei moral em funcionamento neste mundo, um princípio de justiça divina que garante que, no devido tempo, os perversos são julgados e os justos recompensados. A sabedoria bíblica não está relacionada ao QI ou ao grau de instrução, pois é uma questão de entendimento moral e espiritual. Diz respeito ao caráter e aos valores e significa olhar para o mundo mediante os padrões da verdade de Deus. No Antigo Testamento, o termo hebraico para sábio, Hakam, é usado para descrever pessoas hábeis em trabalhos manuais, como os artesãos que ajudaram a construir o tabernáculo. Êxodo capítulo 28, versículo 3, Êxodo capítulo 35, versículo 30, até Êxodo capítulo 36, versículo 2. E o Templo de Salomão, 1 Crônicas 22, 15. A sabedoria não é algo teórico, mas sim bastante prático, e afeta todas as áreas da vida. Dá ordem e propósitos à vida, oferece discernimento para as decisões e produz um senso de realização para a glória de Deus. A sabedoria nos mantém em harmonia com os princípios e propósitos que o Senhor incutiu em seu mundo, de modo que, ao obedecer a Deus, tudo trabalha em nosso favor, não contra nós. Isso não significa que estamos isentos de provações e de dificuldades, pois as tribulações são parte normal da vida, mas quer dizer que temos a capacidade de lidar adequadamente com essas adversidades, de tal maneira que cresçamos espiritualmente, que o Senhor seja glorificado. Pessoas sábias têm a capacidade de enfrentar a vida com honestidade e coragem e de administrá-la com sucesso, de modo que os propósitos de Deus se cumpram em sua vida. Quando escrevi a primeira série de estudos sobre o livro de Provérbios, chamei-a de Seja Hábil, pois, ao estudar Provérbios, procuramos aprender os princípios que nos tornam aptos não apenas para ganhar a vida, mas para viver a vida de verdade. As páginas da história estão cheias de nomes de gente brilhante e talentosa, esperta o suficiente para ter riqueza e fama, mas não sabe o suficiente para ter uma vida de sucesso e de satisfação. Pouco antes de morrer, um dos homens mais ricos do mundo disse que teria dado toda a sua riqueza só para que um de seus 6 casamentos não tivesse fracassado. Uma coisa é saber ganhar a vida, outra bem diferente é saber viver.